Estamos de volta no nosso programa Em Pauta, e na pauta de hoje, o Ano Santo da Misericórdia. Quanta coisa bela, bonita, importante, necessária nós precisamos conversar e aprofundar sobre este ano proclamado pelo Santo Padre, o Papa Francisco, o Ano Extraordinário da Misericórdia. No primeiro bloco, você viu que nós já conversamos bastante coisa sobre isto e as suas perguntas chegaram e nós vamos já apresentar então para os nossos convidados. Só queria apresentar para você esse presente da canção nova, Agora Meus Olhos Te Viram. Uma experiência maravilhosa, mística, profunda, que Monsenhor Jonas Habib faz com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um livro que você não pode deixar de ler, é um livro que você não pode deixar de ter. É só ligar para nós no 12 3186 2600 para você adquirir então esse livro, tá bom? 12 3186 2600 e você pede esse livro do Monsenhor Jonas Habib, Agora Meus Olhos Te Viram. Bom, nós vamos agora acompanhar o que as pessoas na rua sabem ou estão falando a respeito da misericórdia. Você sabe o que é misericórdia? Vamos ver o que o nosso povo então respondeu aqui nas ruas. Das misericórdia, para mim é todo ano. Do jeito que estão os nossos governantes, misericórdia só de Deus mesmo, porque os governantes não... Ter bondade com as pessoas, né? Reconhecer a dificuldade, a necessidade da pessoa, né? A pessoa ter, assim, ter a humanidade, né? Ser humano com as pessoas, ser bom, né? Que tudo dê certo, né, pra gente. A gente está precisando muito da misericórdia de Deus na nossa vida, porque sem ela a gente não é nada, né? Teve muito momento na minha vida que eu precisei muito da misericórdia de Deus. Se não fosse pela misericórdia de Deus, não sei o que teria acontecido. Misericordia, yo creo que tiene que ver con el perdón, con llevarse bien con los demás, con tener compasión. Creo que está buenísimo todo lo que se pueda apoyar de eso. Eu cultivo a caridade, o fundamento é a caridade. Então, doar-se um pouco a alguém. Eu acho que isso é um pouquinho de misericórdia. Tive uma passagem muito difícil, eu tenho um filho de 5 anos hoje e ele teve uma situação que ele teve pneumonia e ficou entre a vida e a morte, e se não fosse a misericórdia de Deus, a vida dele não seria possível. Então, misericórdia é possível. E eu acredito na misericórdia de Deus. Olha aí, né? Cada um tem uma resposta para dar para o assunto. O Papa Francisco tem um livro chamado O Nome de Deus é Misericórdia. Na verdade, não é um livro que o Papa escreveu, é uma entrevista que ele deu a um jornalista na qual ele expressa, não é, muito bem. Cada um aqui deu uma definição de misericórdia, mas é algo tão profundo, tão belo, não é? Para se aprofundar a misericórdia, que eu acho que o resumo daquilo que o Papa Francisco diz, o nome de Deus é misericórdia, diz muito disso, né? E ele diz, é o DNA de Deus, é a identidade. E é interessante que nesse livro ele diz, a igreja misericordiosa não é uma que espera, é uma que vai ao encontro. Vai para a rua, vai ao encontro, vai onde as pessoas estão, vai onde o sofrimento dói. Isso ficou muito claro já desde o começo do pontificado do Papa Francisco. Primeiro porque o lema dele de Papa é um lema, né, de misericórdia, misericórdia atque eligendo. Ou seja, a misericórdia faz parte da vida do Papa Francisco. A primeira vez que ele falou no Ângelus Dominical, ele inclusive cita o livro do cardeal Walter Casper sobre a misericórdia, que é um grande teólogo, Walter Casper, um teólogo muito importante, e falando da misericórdia, quanto que aquele livro marcou a vida dele. E, portanto, o pontificado de Papa Francisco é um pontificado vivido à luz da misericórdia de Deus. E mais do que o pontificado, são os gestos dele, são gestos concretos. As viagens apostólicas, ou seja, as pessoas ficam extremamente tocadas. O fato do Papa ir às cadeias, ir às prisões, ir aos hospitais, visitar as pessoas mais pobres, a forma como ele abraça as crianças, abraça os doentes, né? Tem um momento em que ele abraçou um homem lá na Itália, desfigurado, um homem chagado, cheio de doenças. Repugnante. Repugnante, sabe? Ele abraça... O leproso de hoje, né? Uma expressão assim muito concreta da misericórdia de Deus.
E é para essa misericórdia que todos nós somos convidados a nos converter E nesse ano da misericórdia. os santos da Igreja Católica, eles são muito marcados pela misericórdia, por uma palavra que ficou um pouco fora do nosso vocabulário, como a benevolência. Sim, sim. Então, é uma marca, e por isso, na bula deste ano santo extraordinário, o rosto da misericórdia. Então, nós temos que voltar a Jesus. Jesus é a misericórdia do Pai. Jesus é essa misericórdia. É a expressão da misericórdia do Pai. Padre Wagner, vamos lá então. A Silva Regina de Brasília, como também a Rafaela de Salto, aqui em São Paulo, tem duas perguntas muito parecidas uma com a outra, fazemos juntos então. Querem saber o seguinte: como fazer para alcançar as indulgências no Ano Santo da Misericórdia e por que abrir uma porta no Ano Santo da Misericórdia, né? E, novamente, pergunta como fazer para receber a questão das indulgências. Tá, indulgência, claro, nós temos, eu trouxe inclusive aqui o Catecismo da Igreja Católica, até para que as pessoas possam depois aprofundar. A partir do número 1471, o Catecismo da Igreja Católica traz aqui toda uma síntese da doutrina das indulgências. O Papa Paulo VI, ele lançou uma carta apostólica onde ele fez uma reforma na questão das indulgências, né? E a partir dali é o que nós temos até hoje, que nós, para lucrarmos, ou alcançarmos as indulgências, ou seja, nós devemos estar em estado de graça, no sentido de ter se confessado, né? A comunhão sacramental, rezar pelas intenções do Santo Padre, o Papa, ou seja, rezar o Credo, rezar o Pai Nosso, Ave Maria, rezar algumas orações pela intenção do Papa, e realizar um gesto concreto, uma obra, né, de misericórdia, realizar uma obra de misericórdia. Nós podemos alcançar uma indulgência por dia. A indulgência ela pode ser aplicada a nós mesmos, né, a nós mesmos, ou aplicada a uma alma do purgatório, a uma pessoa falecida. Nós podemos também aplicar essa indulgência. Por quê? A indulgência, basicamente, ela nos remete à grandiosidade do mistério da salvação que Cristo nos concedeu. Ou seja, é um mistério tão grandioso, tão profundo, e que, através desse mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus, o dom da salvação, se expressa a misericórdia de Deus, que não basta só nós nos confessarmos para receber o perdão de Deus, isso é muito importante, buscarmos no sacramento da penitência o perdão dos nossos pecados. Só que também os nossos pecados, eles têm suas consequências, eles têm suas marcas na nossa vida, na vida dos nossos semelhantes. E essas marcas, elas precisam também da misericórdia de Deus, que nós alcançamos por meio das indulgências. E daí a importância das indulgências. Agora, não é nada mágico, é sempre numa proposta contínua de conversão, de mudança de vida, de compromisso com os valores do reino de Deus. Depois a questão da Porta Santa, né, Padre Roger? Porque existe esta tradição na vida da igreja, né? O rito do Ano Santo, ele se inicia com a abertura da Porta Santa, porque a porta é Cristo, como nós falamos. Então é passar por Cristo que é essa experiência da misericórdia de Deus. A Porta Santa fica aberta o ano todo, para que as pessoas façam a sua peregrinação, possam alcançar a sua indulgência, mas, sobretudo, com esse compromisso de passar por Cristo, assumindo o dom de uma vida nova. Coisa boa. Padre Júlio, olha só, nós estamos assistindo, aqui é uma família falando, estamos assistindo o programa Em Pauta. Nosso coração exultou de alegria pelo tema, porque a nossa filha, de 14 anos, a Estela, eles têm mais duas, que é a Beatriz e a Letícia, ela tem partilhado conosco, essa mãe falando, um desejo intenso de aproximar-se das obras de misericórdia, voltadas sobretudo para os irmãos que estão na rua. Perguntamos então ao Padre Júlio como podemos proceder para aproximar nossa família e ela de projetos e atividades da Pastoral de Moradores de Rua aqui em São Paulo. Nós mudamos há pouco para o Brooklyn e estamos vinculados à paróquia São João de Brito desde o início de fevereiro. Então, é importante ver as ações que já existem em São Paulo. Então, eu convidaria essa família a visitar a Missão Belém. Certo. Ou visitar as casas da Fraternidade do Caminho.
os grupos que já acolhem, como, por exemplo, a Missão Eucarística Voz dos Pobres. Então, nós temos em São Paulo vários grupos, temos também a Casa de Oração do Povo da Rua, no bairro da Luz. Então, a Missão Belém, hoje, isso eu queria dizer que é uma porta de misericórdia. A Missão Belém é a única porta na cidade de São Paulo, aberta 24 horas, onde se você encontrar um irmão de rua, uma irmã de rua, e ele quiser ser acolhido, você pode levar para a Missão Belém, na rua Doutor Clementino, 608, no bairro do Belém, e aquela porta vai ser aberta, ela nem fecha, ela já fica aberta, e qualquer irmão de rua, sóbrio ou não, doente ou são, sujo ou limpo, do estado que ele estiver, ele será acolhido como, disse há poucos dias uma pessoa, disse, como o Salvador. Ele será acolhido como o Senhor. Então, é importante, a Missão Belém precisa de ajuda. Então, no caso, ela deve procurar a missão aonde? A Missão Belém fica na rua Doutor Clementino, 608, a casa de triagem, que acolhe a todos. Então, esse é um lugar onde se pode ajudar, onde se pode conviver, ou, por exemplo, a comunidade São Martinho de Lima, que é no Belém também, na rua Siqueira Cardoso, que tem o acolhimento de 900 pessoas por dia. O Arsenal da Esperança, que é na rua Doutor Almeida Lima, no Brás, que atende 1.200 irmãos de rua por noite. Então, são lugares. A Igreja Católica, muitas vezes, é muito modesta, porque muita gente diz, a igreja não faz nada. Olha, são centenas, milhares de irmãos e irmãs de rua acolhidos no Arsenal da Esperança, na Missão Belém. O Arsenal da Esperança está fazendo 20 anos. A Missão Belém, que acolhe a qualquer hora do dia ou da noite os irmãos. Então, eu acredito que essa família pode procurar nesses lugares. Coisa boa. Padre Wagner, o Toninho Nascimento, é de Vitória de Santo Antão, lá em Pernambuco, ele queria entender melhor como é que ele pode entrar pela Porta Santa por alguém que já morreu. Então, Toninho, você, claro, obviamente pode fazer essa experiência também de intercessão pelos falecidos. Nós temos, inclusive, na oração eucarística, nós temos um momento em que rezamos pelos falecidos. Então, isso é muito bom. Você pode certamente passar pela Porta Santa e, claro, como eu disse, alcançar a indulgência, colocando como intenção uma pessoa falecida. E essa indulgência, essa manifestação da misericórdia, do perdão de Deus, ela é aplicada para essa pessoa falecida. Basta que você tenha a intenção de aplicar esta indulgência para uma pessoa falecida. Porém, eu gostaria de complementar uma coisa que o padre Júlio estava dizendo. Sim. Esses dias houve, inclusive no Vaticano, um congresso para comemorar os 10 anos da publicação da encíclica do Papa Bento XVI, Deus Caritas Est, Deus é amor. Sim. E, basicamente, a encíclica tem duas partes, uma parte assim mais teórica sobre o amor e assim por diante, fala de eros, ágape e tal, e depois vem a segunda parte, que é uma parte assim muito, muito bonita, ou seja, a forma como concretamente a igreja deve manifestar o amor de Deus pela humanidade e, sobretudo, pelos pobres. A questão da opção preferencial pelos pobres, isso é muito, muito vivo no documento do Papa Francisco. Então, eu chamo a atenção porque, às vezes, as pessoas dizem, mas a igreja fica com esse assistencialismo todo em relação aos pobres. Mas só que existem situações de miséria, situações de pobreza, que não podem ficar esperando grandes organizações, grandes estruturações, mas, de fato, a igreja, que é uma igreja de misericórdia, ela precisa atuar rapidamente. Do contrário, a pessoa morre, do contrário, a pessoa padece, do contrário, as famílias padecem, do contrário, a pessoa se desespera. Eu chego agora passando fome, eu tenho que esperar um decreto governamental para liberar algo. Quando o decreto chegar, a pessoa já morreu de fome, né? E é interessante que o Papa Francisco aponta de maneira muito firme de que, dentro desse sistema que nós vivemos, os descartáveis são da lógica desse sistema. E você usar de misericórdia é uma misericórdia de transformação.
Sim. O Papa Francisco deixa muito claro, e isso é o magistério da Igreja. Já, se nós formos buscar o início de toda a doutrina social da Igreja, em Leão XIII, a Igreja tem pautado essa questão de uma transformação e de uma mudança de sistema. E o Papa Francisco tem sido incisivo nessa questão. Eu lembro aquela frase importante de São João Paulo II, quando ele esteve no Canadá, quando ele disse: os pobres do sul do mundo vão julgar o norte rico do mundo. E parece que é um profetismo quando se vê hoje a imigração na Europa, a xenofobia, o ataque aos refugiados. Nós estamos, nesses dias, é uma vergonha para a humanidade. A Europa está à beira do precipício. Nós vivemos também aqui nas Américas a situação da mobilidade humana dos haitianos e dos latino-americanos e tantos outros. Então, a Igreja mostra muito de que a misericórdia ela é um agente de transformação. A grande pergunta, padre, que se faz, é possível uma cidade ser misericordiosa? É possível a economia ser misericordiosa? É possível uma política misericordiosa que varra com a corrupção, que não tire a merenda das escolas, que use a comida das crianças nas escolas como fonte de enriquecimento ilícito e de corrupção, como nós estamos vendo no estado de São Paulo, como nós estamos vendo a corrupção que tira o remédio dos doentes? Então, visitar os doentes é lutar para que eles tenham vida com dignidade. Dar de comer a quem tem fome numa sociedade de famintos é um ato político extremamente forte. E se a gente reportar, eu acho que é Pio IX que diz que a perfeita caridade é a política, no sentido que transforma a vida de todos. Muito bem, olha só, a Maria, é muito boa a resposta que ambos trouxeram para nós. E a Maria Selma de Campos, no Rio de Janeiro, está perguntando o seguinte: boa noite, está amando o programa, mas ela diz: eu sou divorciada há 3 anos, estou renovando minha vida, estou participando do momento da misericórdia, praticando os ensinamentos como a Deus ensina. Mas eu estou sedenta para voltar a confessar e comungar. Eu posso procurar diretamente o padre para me confessar e receber a Sagrada Comunhão? Sim, mas ela é recasada, não? Está em Bom, ela vivendo apenas segundo- disse que está divorciada há 3 anos. Sim, ou seja, se de todos os... Não me parece, aqui pelo que ela Sim. coloca, que ela vive com outra pessoa, Sim. né? Tem uma segunda união. Sim, sim, de todos os modos, ela deve sim procurar o padre para se confessar, para conversar, expor a situação dela, esclarecer, não é? Porque o fato de ser uma pessoa divorciada e não vive um outro relacionamento e tudo mais, não há nenhum impedimento para que ela receba, né, a absolvição sacramental e possa comungar, né? Não há nenhum impedimento. Mas ela deve sim procurar o padre para se confessar, para conversar, esclarecer a situação dela, até talvez os motivos que a levou para viver o divórcio e tudo mais, porque a pessoa, às vezes, também nessa situação de divórcio, tenha aí algum elemento para ser confessado, alguma coisa para ser E eu acredito que ajustada. tem que verificar se não há uma nulidade, Também. se também ela não deve entrar no tribunal eclesiástico para pedir a anulação. Por isso, eu acredito que buscar uma orientação para que se veja com respeito, com dignidade, qual é a situação que ela está vivendo. Claro. Mas que ela tenha certeza, acima de tudo, Deus a ama. É o fundamental, né? E o senhor lembrava uma coisa muito importante aqui também no bloco anterior, é que não existe portas fechadas para ninguém. Porta da igreja, a porta do coração de Deus, e aí cada padre, e aí cada igreja, de forma nenhuma pode ter a porta fechada para ninguém. Seja qual for a situação da pessoa, seja que situação ela esteja vivendo, se vem um traficante, se vem um bandido, se vem uma pessoa, se vem um político corrupto, não é? Se vem a mulher vivendo o que está vivendo, se vem você na situação que você está, o coração misericordioso de Deus, que é a igreja, não pode ter portas fechadas para ninguém. Isso não é utopia, não é? Isso, na verdade, é a nossa responsabilidade para com as pessoas. É, de fato, aquilo que a igreja precisa ser, a misericórdia de Deus. Muito bem, eu só quero ainda trazer aqui a participação
Está maravilhoso o programa, parabéns pelo tema, o Ano Santo da Misericórdia, pela riqueza com que os padres Júlio e Wagner estão esclarecendo sobre o Ano da Misericórdia. E, sobretudo, está perguntando assim, como é que a misericórdia faz de nós pessoas mais identificadas com Deus? É a família Sônia, Regina e José Carlos, de Belo Horizonte, que pergunta, por que a misericórdia nos torna mais parecidos ou identificados com Deus? Talvez com tanta simplicidade dizer, nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Se nós somos a imagem e a semelhança da misericórdia, misericordiosos temos que ser. E misericordiosos como o Pai, como é o leme, o hino do Ano da Misericórdia. Então, o nosso critério de misericórdia é Jesus. Nós estamos lendo nesse ano, o ano C na liturgia, o Evangelho de Lucas. Lucas é o poeta da misericórdia. Ele é o vendaval da misericórdia. É aquele que mostra de maneira mais incisiva a misericórdia do Pai. Neste domingo, o quarto domingo da Quaresma, é o coração do Evangelho de Lucas. E é a parábola própria de Lucas, as parábolas da misericórdia, da ovelha, da moeda e a do Pai misericordioso. Então, olhar para Jesus e ver, ele está dizendo isso para os fariseus, ele está dizendo isso para os religiosos, ele está dizendo para aqueles que têm a certeza de que eles merecem, para dizer que Deus não olha para o nosso merecimento, Deus olha para a nossa necessidade. Ele nos ama não porque nós merecemos o seu amor, mas porque nós necessitamos desse amor. A misericórdia não tem meritocracia. A misericórdia de Deus não olha para méritos, mas olha para a nossa necessidade. E é isso que nós vamos nesse domingo, no próximo domingo da Quaresma, contemplarmos. Jesus manifestando com firmeza e com coragem diante daqueles que se sentem seguros e porque eles são os bons, mostrando que Deus é suprema misericórdia para todos. Opa, muito bom, padre. O padre Wagner, subiu aqui a pergunta, mas é o seguinte, a Jane de Salvador diz o seguinte, eu ainda não consegui colocar em prática as obras de misericórdias espirituais, sobretudo perdoar a ofensa e suportar com paciência a fraqueza do próximo. Mesmo assim, eu devo passar pela Porta Santa? Claro, sim, sem dúvida, deve passar. Nós temos que ter as obras de misericórdia, tanto corporais como espirituais, como um projeto de vida, onde pouco a pouco, até mesmo o Espírito Santo, ele nos manifesta, ele nos revela, né, situações, pessoas, né, lugares, que nós pouco a pouco vamos vivenciando essas obras de misericórdia. Sem dúvida que existem obras bem mais exigentes. Por exemplo, diante de uma situação de violência, de agressão, de desrespeito, a experiência do perdão, do acolhimento, da capacidade... Posso só dizer uma coisinha, padre, que eu acho que é importante no perdão? As pessoas falam muito isso para a gente na confissão. Padre, eu não esqueço. Aí eu falo, que bom que você não esquece, você não está com Alzheimer. Então você não vai esquecer. Não esquece. Perdoar não é esquecer. Perdoar é não fazer igual. Então, se outro te odeia ou te fez um mal, perdoar não é você esquecer. Claro. É você não fazer igual. Que beleza. Bom, queridos, olha, o programa está tão bom, está tão gostoso, mas o tempo é muito cruel conosco também, tá? E ele não tem muita misericórdia conosco, não. Inclemente. Tempus fugit. Coisa boa. Olha, quero agradecer a vocês de todo o coração. Padre Júlio, a casa é sua, nós já queremos convidar o senhor para um próximo programa, tá? Para trazer toda essa riqueza que o senhor tem aí, que nos ajuda tanto a refletir melhor a vida. Muito obrigado de coração. Eu que agradeço e que aquilo que o padre estava dizendo, desculpe se ele interrompi, Não. A Porta Santa, você não passa porque é perfeito, você passa porque você precisa se transformar. Você não precisa cumprir todas as obras de misericórdia para passar na Porta Santa. Você passa para que elas entrem em você e você possa vivê-las. Que beleza. Padre Wagner, a riqueza das suas contribuições são importantes demais para nós. Mesmo o senhor voltando lá para a Cachoeira, não trazer de volta aqui o programa em pauta, viu? Obrigado, Padre Roger. Deus abençoe a todos e que tenhamos um ano realmente repleto da misericórdia do Senhor.
Coisa boa. Gente, olha, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pelas participações. Vieram realmente questões de todos os estados aí do Brasil. Não dá tempo de responder todas, mas é bom saber que você está acordadinho conosco, essa hora da noite, participando conosco do programa Em Pauta. Tá? Semana que vem nós estamos de volta, às 11 horas da noite. Ah, mas só quero lembrar uma coisa importante antes de encerrar. Próxima sexta-feira, a convite do Papa Francisco para esse ano da misericórdia, iremos viver as 24 horas para o Senhor. Na Canção Nova nós teremos uma programação toda especial. Começa às 7 horas da manhã, com a missa com o nosso bispo Dom João Inácio, e vai até às 7 horas da manhã do outro dia, ou seja, 24 horas na presença do Senhor, para nós realmente nos enriquecermos nesse ano da misericórdia. E uma oportunidade, inclusive, para nós vivenciarmos o sacramento da penitência, da confissão. Então, se você puder ir à Canção Nova em Cachoeira Paulista, você vá. Se você puder acompanhar pela nossa televisão, mas vamos viver esse convite muito especial do Papa Francisco para dedicarmos 24 horas para Nosso Senhor. Deus abençoe você. Eu espero você na próxima semana em mais um programa Em Pauta.